Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula sobre como corrigir problemas no seu Lightburn. Um dos problemas mais comuns é remover uma dessas abas importantes para nós trabalharmos com o nosso equipamento, como a aba Cortes e Camadas, a aba Console ou Mover. Nelas você pode clicar, arrastar e acabar tirando elas, deixar elas flutuando aqui na área de trabalho. E pode ser que você feche elas sem querer e elas desapareçam daqui. Para resolver isso é bem simples, basta clicar em Janela, Redefinir para o layout padrão. Se não der certo, como aqui, você volta em Janela e clica novamente em Redefinir para o layout padrão, ela já vai aparecer aqui. Caso você tenha alguma outra opção aqui que não apareça, você clica com o botão direito do mouse aqui na barra superior e pode ativá-la novamente, como biblioteca ou outra função que você queira aqui. Outra coisa comum que sempre acontece é a gente acabar desconfigurando a velocidade de trabalho do nosso equipamento. Às vezes clicamos aqui em milímetros por segundo em vez de milímetros por minuto. Milímetros por minuto é a velocidade que a Laserline usa, que a gente disponibiliza a velocidade da tabela e é o mais comum a ser utilizado. A velocidade de milímetros por segundo é 60 vezes maior do que a milímetros por minuto. Então, por exemplo, aqui, se eu configurar 600 milímetros por segundo, vou criar uma camada aqui para a gente ver junto. Vou colocar 600 milímetros por segundo. Aqui, como você pode ver, 620%. Se eu vir aqui nas configurações e alterar para milímetros por minuto, você vê que ela automaticamente muda para 36.000 milímetros por minuto. Então, é uma velocidade bem diferente. No equipamento, elas vão ser a mesma coisa, tá? Quando ela altera automaticamente aqui, mas o 600 aqui em milímetros por minuto é diferente do 600 absoluto no milímetros por segundo, tá? Outro erro comum que a gente acaba cometendo aqui no Lightburn é ativar esse modo iniciante. Esse modo iniciante vai desativar diversas configurações que a gente utiliza aqui, tá? Então não é interessante utilizar ele. Se as configurações mais avançadas sumirem, você pode vir aqui na mesma configuração e desativar aqui o modo iniciante. Quando a gente desativa o modo iniciante, todas as configurações mais complexas já voltam a aparecer aqui na nossa área de trabalho. Outra coisa comum de acontecer é a gente não conseguir conectar nosso equipamento. Ele está conectado na energia, está conectado na USB e mesmo assim ele não funciona. Então o que a gente faz nesse caso? A primeira coisa que a gente vai fazer é fechar o nosso Lightburn, desconectar o cabo USB do nosso computador e conectá-lo novamente. Você abre novamente o Lightburn e muito provavelmente aqui, nos dispositivos, ele já vai estar aparecendo. Nesse caso aqui a gente não tem o equipamento conectado, então não vou ter porta-com disponível aqui para mostrar, mas tudo bem, é esse o procedimento correto para você fazer. Eu já mostrei anteriormente, mas caso venha a fechar sem querer uma das opções aqui, você não vai precisar redefinir o layout padrão, é só você ativar novamente essa camada aqui, clicando com o botão direito nesse menu superior. Então eu vou ativar novamente aqui as camadas, ela já volta a aparecer aqui na nossa área de trabalho. Outro erro comum que a gente costuma cometer é alterar aqui começar de coordenadas absolutas. Isso faz com que seu equipamento comece a cortar em locais totalmente errados, tá? Então a gente coloca aqui posição atual ou origem do usuário. Isso vai fazer com que o equipamento não corte exatamente no local onde você posicionou ele na área de trabalho. Então, caso seu equipamento esteja fazendo cortes em locais aleatórios, muito provavelmente essa configuração aqui não está correta. Então você clica aqui em começar de coordenadas absolutas e utiliza a função casa e faz o quadro que você vai ver que muito provavelmente esse erro vai ser corrigido. Então, mais uma dica importante na utilização do Lightburn é quando nossas camadas não estão obedecendo a sequência lógica que a gente cria aqui no nosso Lightburn. Então aqui a gente está alterando a cor desse objeto, vai criar uma nova camada e aí, por exemplo, eu quero fazer um corte dentro desse quadrado ou uma gravação dentro desse quadrado que a gente vai recortar. O ideal é que a camada que está em cima seja cortada primeiro
e a camada que está embaixo depois, né? Então, no caso aqui, primeiro a gente quer cortar o lado de dentro e depois o lado de fora. Para isso, a gente posiciona a camada aqui amarela na parte de cima da nossa sequência de camadas. Com isso, o equipamento vai cortar primeiro a parte interna e depois a parte externa. Um erro comum também é que isso não aconteça, né? O equipamento corte a parte externa e depois a parte interna, mesmo com as configurações corretas da camada. Como a gente corrige isso? A gente clica aqui em configurações de otimização no Lightburn. Aqui, a primeira opção tem que ser ordenar por camadas. Se não estiver dessa forma aqui, muito provavelmente seu equipamento vai cortar sem obedecer essa sequência de camadas. Então, você pode, se ela não estiver aparecendo aqui, você clica aqui em ordenar por camada, ela vai aparecer nessa sequência aqui e você dá um OK. Essas configurações também, você pode obedecer o que está aqui, tá? Só selecionar cortar primeiro as formas internas, reduzir movimentos de viagem e escolher a melhor direção. O resto, desabilite tudo, tá? Então você dá um OK e, muito provavelmente, seu equipamento já está obedecendo a sequência lógica de camadas aqui à direita. Outro erro comum que os clientes acabam cometendo quando você troca de computador ou quando o seu Windows perde as configurações salvas dos softwares é o equipamento começar a cortar em locais errados ou bater nos cantos da máquina, né? Ou não conseguir chegar nos cantos da área de trabalho, só conseguir trabalhar com uma parte dela. Então, para isso a gente pode verificar as configurações do nosso Lightburn com o equipamento. Para isso a gente clica aqui, né, inicialmente em dispositivos. Se você tiver um equipamento só ou um equipamento com eixo, vai ter um ou duas configurações aqui. Se você tiver um só, vai ter um só. Então, vamos supor que a gente tem uma Flex e a gente quer editar as configurações da Flex. Isso aqui você pode seguir tanto no manual do seu equipamento, que cada equipamento tem uma configuração específica. Então, você vem em Next, tem que estar aqui serial USB. O importante é você verificar o tamanho do seu equipamento, tá? Alguns clientes pedem equipamentos personalizados, então é interessante você se atentar também a isso, caso o seu equipamento fuja das especificações do manual. Então você tem que colocar o tamanho correto do seu equipamento aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Ajustar o nome aqui, dar o Next. Alguns equipamentos possuem origens diferentes, então aqui no caso da Flex vai ser nessa posição, no caso das rotativas vai ser nessa posição, mas é melhor você verificar no seu manual específico para o seu equipamento. Nesse caso aqui está correto, então a gente vai dar um Next e aí é só finalizar, já está verificado isso aqui também. Então você dá um OK e já seu equipamento está configurado para o uso correto. Outra coisa importante de comentar que muita gente acaba esquecendo é que alguns equipamentos utilizam a opção fogo para fazer o ajuste do foco. Então, às vezes, quando você clica aqui dentro do Lightburn, essa aba, dentro da aba mover, a opção fogo não aparece. Para você ajustar isso, basta você clicar aqui nessa ferramenta e clicar aqui, ativar botão de disparo laser. Você clica aqui, ativa essa opção e dá um OK. Ó, já apareceu aqui do lado a opção fogo. Geralmente ajustamos em 1% e utilizamos fogo para ligar o laser e fazer o ajuste do foco. Então aqui já corrigimos isso também. Agora você já consegue resolver os problemas do seu Lightburn. Muito obrigado, até a próxima e tchau!